Nós vamos começar hoje falando sobre um povo muito íntimo do povo de Deus. Dentre esse povo tinha um rei chamado Melquisedeque, que foi um homem possuidor da revelação geral de Deus. Dentre esse povo também temos Ornã, que era um jebuseu relacionado ao rei Davi. Também nesse estágio nós vamos falar sobre a divindade El, que é o nome de Deus introduzido da linguagem cananeia para a fé hebraica. Nesse período também dos cananeus, nós vamos falar um pouco sobre a arquitetura e o modelo comercial em Israel que foi herdada dos cananeus. E também esse povo influenciou na escrita alfabética e também nas técnicas náuticas por meio dos fenícios. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal História e Cultura Bíblica e nós estamos começando a falar agora sobre os cananeus. Nós precisamos também compreender a geografia de Canaã. A Canaã é uma faixa litorânea que fica a leste do mar Mediterrâneo e ela tem aproximadamente 250 quilômetros de extensão. É uma região com uma topografia formada com duas grandes cadeias de montanhas paralelas à costa. E a sua região mais baixa fica na região do Mar Morto. E essa região é realmente bastante baixa, ela fica a 400 metros negativos. Canaã é o extremo oposto da Mesopotâmia e do Egito. Por quê? Por conta da sua irrigação. Enquanto o Egito e a Mesopotâmia são duas regiões bastante irrigadas, Canaã é totalmente o contrário. A sua região sul, ela tem um clima muito sufocante, o que realmente dificulta a colonização da área. Ao norte de Canaã, temos o lago Ula e o lago Genezaré, e ao sul temos o Mar Morto. A produção agrícola da região era uma produção tão complicada que era quase impossível estocar alimentos, muito diferente do que acontecia no Egito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a geografia política dessa região chamada Canaã. Canaã fica no caminho entre grandes centros produtivos. E então, por causa disso, ela tornou-se uma região de passagem tanto de caravanas quanto de exércitos. Essa região jamais teve um reino forte e poderoso das mesmas dimensões como Mesopotâmia e o Egito. Nem mesmo o rei Salomão teve tanto domínio sobre aquela região. Canaã era uma região que não era, na verdade, uma etnia. Na verdade, Canaã era composta por várias famílias que habitavam uma mesma região. Ela não era como um estado unitário, mas sim uma região formada com várias pequenas cidades. Alguns estados eram bem mais estabelecidos, como Tiro e algumas cidades fenícias. Outras cidades eram cidades realmente muito pequenas que não tinham influência nenhuma na região. O termo cananeu era uma palavra usada apenas para determinar o morador daquela região. Eles se especializaram apenas na produção de hortaliças e de oliveiras. Também o poder era fragmentado em pequenos reis. Então, cada rei tinha a sua região, a sua pequena cidade, cada rei mandava no seu povo e era assim. Como a região era uma região grande e também cada cidade tinha uma certa independência, a população de Canaã era uma população bilíngue e até plurilíngue. Ao norte da região chamada Canaã, nós podemos destacar os fenícios ou foiniques, da palavra original. Quem são os fenícios? Os fenícios são os cananeus que moravam ao litoral da região chamada Canaã. Por que essa palavra fenícios? Essa palavra é oriunda da palavra vermelha ou palavra púrpura. Por que isso? Porque a púrpura era o principal produto comercial que eles comercializavam. Então, como a região era rica em púrpura, eles ficaram conhecidos como púrpura ou
fenícios para nós. Também eles tinham a palavra Kinahu para a palavra cananeu, como eles mesmos se chamavam. A região dos fenícios era uma região que não tinha um poder de agricultura muito grande. Porém, eles tinham muita madeira para construir navios e eles tinham um mar à frente deles. Então, eles não podiam avançar muito por conta das regiões de montanhas. A região era uma região de difícil plantio, não tinha irrigação. Era uma região muito seca. Então, o que sobrava para os fenícios? Comercializar púrpura e usar a madeira, que era o que eles mais tinham, para fazer embarcações, uma vez que eles moravam de frente para o mar. Então, por conta dessas dificuldades e do excesso de madeira, os fenícios se dedicaram à navegação e ao comércio. Muito obrigado. No próximo vídeo nós vamos saber mais coisas sobre Canaã.